ho, ho! Feliz Natal do Shopping Total! Olá, bem-vindos ao Talks de hoje. Esse episódio nós vamos tratar de coisas super importantes, são cuidados maravilhosos que todos nós temos que ter. A propósito, Totalks tem o patrocínio do Shopping Total e apoio da Cor Corretora de Seguros. Estamos hoje, então, como eu falei, já introduzindo ali uma atenção muito especial com cuidados que nós temos que ter não só no verão, embora a gente esteja colocando esse programa no verão, mas o ano inteiro, que são os cuidados com a pele. Estamos aqui com a doutora Luciana Grando, que é especialista em cuidados com a pele. Aliás, teve uma indicação da Unimed Porto Alegre, que é uma grande parceira do Shopping Total, com operações maravilhosas aqui com a gente já há bastante tempo e com ampliações aqui no empreendimento. Bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada, é um prazer estar aqui participando desse talk com a Silvia. Eu sei que ele tem um alcance muito bom e isso, quanto mais alcance, mais pessoas podem, então, hã, conhecer mais sobre esse órgão que é a pele. A pele é o nosso maior órgão, então a importância da gente cuidar da pele no verão, como dissesse, ano todo, mas no verão, especialmente agora, os recados acho que serão bem dados. Maravilha. Tu sabe que tu falou uma coisa que a gente não pensa, né? Hã. A pele é o nosso maior É o órgão, nosso claro, ela tá maior órgão. todo o nosso corpo. Recentemente houve então a campanha, aliás está ocorrendo a campanha do Dezembro Laranja, né, que é o incentivo, a propaganda da prevenção do câncer de pele. O câncer de pele também é o primeiro câncer de pele, o primeiro câncer na lista dos cânceres que a gente tem no Brasil, então ele é o mais, hã, evidenciado, né, em termos de câncer. E também é o mais fácil de prevenir. Porque a fotoproteção é algo simples, né, ela pode acontecer durante toda a vida do paciente, prevenindo no futuro um câncer de pele. Então ele é o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais fácil de prevenir. E é o mais fácil de ser tratado também? Ou Ele depende? eles ele pode ser de 2 tipos, Silvia, então a gente divide em 2 grandes tipos os cânceres de pele. É os tipo melanoma e os tipo não melanoma. O melanoma ele tem um fator genético envolvido, ele também pode ser acionado, digamos assim, pela exposição da luz solar, mas ele tem um componente genético mais influenciando o surgimento dele. Este é um câncer de pele que a gente tem que ter mais cuidado, pois é um câncer que pode dar metástases, pode, invadir mais os tecidos, né, e pode, especialmente, então, se espalhar, como os pacientes dizem, pelo corpo, né, "Doutora, esse câncer dá raízes", eles falam. Hum. É, esse que é o câncer que dá raízes. E os tipo não melanomas, que são o carcinoma basocelular e o espinocelular, são os mais comuns. E esses sim, são fáceis de tratar. Embora a gente encontra muitas pessoas que procuram tardiamente para tratar esse tipo de câncer. Então, em regiões nobres, por exemplo, como nariz, lábios, pálpebras, então o tratamento envolve uma cirurgia com margens, né? Margens é uma parte ao redor do câncer para proteger, para garantir a remoção inteira da lesão. E isso acaba, então, influenciando, então, na aparência da pessoa, né, na estética, né, mutilando, entre aspas, um rosto ou um corpo. Então, assim, fácil de tratar, mas dependendo do estágio onde ele tá, ele pode deixar cicatrizes muito grandes, né. Sim. E quando tu falas na questão de prevenção, né, essa prevenção ela deve vir desde um nascimento, vai desde que idade mais ou menos é importante a gente começar Sim. a pensar? Hoje a gente sabe que o câncer de pele, ele é a maioria desses dos câncer de pele são os tipo não melanoma, e eles são os fotoinduzidos, tá. A gente sabe que a fotoproteção desde a infância é muito importante, porque o fotoenvelhecimento e o fotodano ocorrem por acúmulo de exposição solar. É efeito cumulativo, é aquele que vem desde a infância até a vida adulta. Então, às vezes, o paciente chega e diz: "Doutora, mas eu parei de pegar sol", o paciente mais de idade adulta: "Eu parei de pegar sol, eu estou usando fotoprotetor e assim mesmo está me surgindo manchas". Sim, porque é do sol que já passou.
É o sol que você pegou na juventude, por exemplo, quando queria ficar bronzeada. É o sol que pegava o torrão quando era criança. Então, o efeito do sol é cumulativo e ele vai causar os danos lá na frente. Por isso, a fotoproteção, desde a infância, sim, é muito importante. Puxa vida, então realmente ficam marcas para sempre, né. E quando tu Para fala sempre. é, É por isso que a gente fala que a pele lembra, né, é. a pele vai lembrar do sol que a gente pegou. Então assim, fotoproteção é um assunto muito importante, tem que ser levado muito a sério, porque muitos pacientes têm a intenção de fazer, mas não fazem corretamente. Então é a mesma coisa que jogar dinheiro fora, né, e também, o principal é jogar a expectativa de que está sendo fotoprotegido fora, né, então saber como utilizar o filtro solar é muito importante. E é nosso papel, dermatologistas, explicar para que esse assunto pulverize, digamos assim, e a população saiba como usar um protetor solar. Sim. Tu tá falando, tá me vindo milhares de coisas ao Hã. mesmo tempo, Tá, né, vamos deixa eu dividir um pouquinho o meu questionamento aqui, pode né. ficar à vontade. Quando tu falas em proteção e foto, né, é só a luz solar ou também tem, por exemplo, luz Com certeza, ambiente? falaste agora um assunto muito importante. O fotoprotetor, ele vem com FPS e o número tal, 30, 50, 60. Esse é referente aos raios UVB, tá? Então são os raios que protegem do torrão mesmo, do vermelhão, da queimadura. E existe o PPD, que é referente aos raios UVA, que são raios que penetram profundamente na pele, causam o fotoenvelhecimento, causam o câncer de pele e não são visíveis. Então, tu pode ter, por exemplo, uma fotoproteção UVB ou não ter a fotoproteção, ficar com a pele branquinha, mas se não tem um PPD, ele está penetrando na pele igual. Então um raio que a gente não enxerga. Então só um PPD, é essa sigla que a gente deve procurar no frasco do filtro solar, vai proteger. Então assim, qual que é além do filtro solar? Além do filtro solar, é o PPD que a gente tem que encontrar no filtro solar, é o calor também que a pele sofre, e é a luz visível, né, então é um assunto bem amplo, né, então a proteção solar ela inclui filtro solar com fator de proteção solar, atrás vira o filtro solar, tem PPD, é um PPD razoável? Tem PPD, né, tá calor, tá quente, também tá prejudicando, tá inflamando a pele, então também é um fator de Risco. dano, do verão, digamos assim. E a luz visível é a luz que emite, por exemplo, da tela, daqui da lâmpada, do sol, né. Eu gosto de dizer para meus pacientes: "Sabe aquele dia que tá um mormacinho, que tá aquele branco no céu, não é ensolarado, mas tá aquele dia, assim, bem branco, que a gente afasta o olhar de tanto claridade?" É um dos piores dias para com radiação, né, com luz, desculpa, para manchar a pele, né. Então aí a gente tá falando de mancha, não tá falando de câncer, né, Sim. mas assim, a queimadura, a exposição UVA, o calor, são fatores de inflamação e também, podem ser causas de câncer de pele lá na frente. O PPD, né? PPD. O PPD, ele também tá identificado no rótulo Tá aí do dentro protetor do solar. solar. Então E como assim, é que tu mede se ele é bom fra isso, um PPD menor que 2 é baixo, tá, dá pra dizer que ele não tem PPD. Um PPD de 2 a 4 ele é um PPD médio. De 4 a 8 ele é um PPD alto, e mais que 16 ele é um PPD super alto, tá. Então, os filtros solares, graças a Deus, hoje em dia eles já estão bem, hã, revolucionaram bastante, né, aumentaram muito na sua química, então conseguem oferecer PPDs altos, né, é difícil a gente pegar um filtro com PPD muito baixo. E também para o paciente ter uma noção, por exemplo, não tá o PPD escrito ali no no rótulo? rótulo, é dividir por 3 o filtro o FPS B, não, B desculpa, o FPS, Aham. e aquela terceira o terço é o mais ou menos o PPD, digamos 30, 10 é o PPD, mais ou Pô, a menos. calculadora não é só para o preço do produto, mas também para calcular o PPD. PPD. Tá ótimo.
E uma coisa que eu acho que é super importante esclarecer para as pessoas e desmistificar, talvez, né, que tanto o filtro solar quanto o PPD, talvez aí é uma pergunta que eu te faço também, eles não evitam um bronze, eles não evitam que tu tenha uma pele com aquela aparência saudável e que no verão a gente mude Silvia, de até cor, porque a parece gente gosta, né. Silvia, até parece que você já está dominando o assunto antes de eu explicar, porque realmente é um assunto que as pessoas não conhecem muito, de que a luz, ela causa manchas, né. Então, assim, é muito comum a paciente que tem melasma são aquelas manchas na pele que tem um formato geográfico mais incidente em mulheres, virem ao consultório em tratamento do melasma e com fotoproteção, mas assim, só o filtro solar sem cor, tá, um filtro solar, ou com uma cor que cobre mais ou menos. Ela diz: "Doutora, eu não sei o que acontece, eu uso bem meu clareador, eu estou usando direitinho manhã e noite, aplico o filtro solar 30 minutos antes da exposição, uso o chapéu e mesmo assim a minha mancha continua ali". Por quê? Porque tu não está tendo cobertura. Cobertura é muito importante, é a parte física do filtro solar. Então a gente tem a parte química e a parte física. A parte física é essa que dá o aspecto branco, né, quando o paciente passa fica uma pele mais esbranquiçada, o com cor ele recebe o óxido de ferro que transforma então esse branco numa cor de pele, né. Então eu falo para essa paciente: "Você tem que usar um filtro de mais cobertura e você tem que sair e se olhar no espelho e não ver a mancha. Quando não viu a mancha, atingiu a cobertura correta para evitar então que os raios alimentem, digamos assim, o seu Sim, melasma, né. Então baita cobertura é dica, isso. né, não É. ver, não enxergar é Não estar enxergar, protegido. tá bem protegido. Acabam que são filtros um pouco mais complicados de aplicar, porque são filtros mais densos, né, às vezes a paciente e como é em mulher, é mais incidente em mulher, ela tem que usar, tipo, maquiagem com esponjinha, né, porque se ela espalha, daqui a pouco ele já secou naquela área, ele já deu ele é mais difícil, mas vale a pena. Vale a pena porque, por exemplo, eu, no meu caso, eu tenho melasma e eu não tenho melasma, digamos Tu não tem assim. nada na tua pele, só tem o Porque brilho na tua pele. porque ele tá fotoprotegido. Todos os dias eu uso o fotoprotetor de alta cobertura. É a minha base, digamos assim. Eles são manipulados ou são os prontos que a São gente os vê? São prontos, são prontos que tem em prontos. E isso farmácia, só um pronto. dermatologista vai poder indicar para o paciente qual é o ideal para ele. Porque a gente tem daí uma gama de filtros de alta cobertura. Aquela paciente, ela, enfim, ela gosta mais cremoso, ou ela tem uma exposição no seu trabalho que ela fica todo o tempo na rua, então esse não pode sair muito fácil. Então, assim, tem particularidades dos filtros de alta cobertura que vão indicar um ou outro para minha paciente. Isso é legal até, como uma coisa mesmo de sugestão de estética, né, em vez de optar somente ou sei lá, uma base normal que vai te tirar e que vai também, minimizar a aparência e tal, um filtro solar Com também tem esse certeza. papel e até muito melhor, né. Com certeza, e tem produtos, não vou citar marcas aqui, mas tem produtos, Se por tu quiser exemplo, citar, para nós não tem problema, tá, fica bem à vontade. por exemplo, o Antelios alta cobertura é um filtro solar que ele foi desenvolvido com a mesma fórmula da base da Lancôme, tá, então Antelios, Antelios Ultra Cover. ó, já tô qualquer É. consulta aqui. Antelios Ultra Cover, tu vai passar, tu pode eu até uso, assim, com paletinha de maquiagem, assim, eu coloco na minha paleta o filtro esse, passo com pincel ou passo com esponja, passo no rosto e esse é o filtro. E a base, não precisa mais nada. E, Silvia, hoje em dia a tendência é skin minimalismo, então é minimizar o número de produtos que a gente usa na pele. A mulher tem pressa, ela tem filho, ela tem que trabalhar, ela se atrasou, né, tá correndo, ela quer poder usar um produto que já faça tudo. "Ai, Tem doutor". poros para respirar, né. É, exatamente. Então, assim: "Doutora, se esse filtro solar já tem antioxidante, já é anti-envelhecimento, já é anti-inflamatório e tem cor, nossa, é o que eu preciso", né. Então, assim, isso facilita, é menos produtinho para ser aplicado todo dia,
antes do filtro solar e depois uma base. Não, não precisa tudo isso. Hoje a indústria farmacêutica, graças a Deus, ela tem assim uma boa produção, né, desses filtros solares que são completos, né, que são multifuncionais. Uhum. Tu tá falando uma coisa que eu acho que é muito importante, né, eu trabalhei já com o mercado de cosméticos, Uhum. e uma das coisas que a gente, aprendia muito é o uso do pincel e não o uso da mão. Então tu tá falando toda vez que tu vai passar o creme, tu usa o Aham. pincel ou tu usa a esponjinha, Aham. né, e o que que nos passavam tecnicamente? Que a mão, além de tirar, tu tá passando e tu tá tirando ao mesmo tempo, porque tu espalha, né, Aham. tu também pode gerar acne, tu passa oleosidade, isso é fato ou não? Acredito que não, mas assim, ó, a esponjinha, quando a gente está aplicando um filtro de alta cobertura, ela vai poder distribuir uniformemente no rosto uma quantidade razoável, boa, de filtro solar que vai fazer fotoproteção. Ao espalhar, é como se estivesse usando um hidratante, que a ideia é que aquilo penetre na pele. A gente está espalhando com a mão, ele está distribuindo de forma mais rasa, né, na pele, então ele não vai causar a fotoproteção que a gente quer, que é aquela bem intacta da esponjinha, né, e talvez não traga a cobertura que a gente gostaria. E ainda suja a toalha, a funcionária vai reclamar que a gente está sujando a toalha, né. Maquiagem suja pra caramba. É, suja pra caramba. Tirar a maquiagem, botar a maquiagem, tem que ter uma toalhinha específica, assim, uma de cor. Eu geralmente tenho uma laranja para o meu marido não reclamar que a branca continua branca. É, bah, isso é super importante também. E a outra questão, que tu estava falando também é o tipo, né, e a forma como tu usa e como tu aplica, que é isso que eu ia te perguntar, mas que tu já traduziu, né, É, que mas é bem importante, saber, Silvia, que, geralmente as pessoas, na verdade, na maioria dos casos, e isso é comprovado até cientificamente, as pessoas não usam a quantidade correta de filtro solar. Então agora eu tô falando mais de corpo, né, de cuidado geral, não só do rosto. As pessoas usam menos da metade, então, do que é a fotoproteção. As pessoas usam, espalham no corpo, como eu falei agora, eu citei o espalhar no rosto, espalham como se fosse um hidratante, né. O Quando o filtro solar ele é testado em laboratório, eles utilizam como teste, digamos assim, 2 gramas de filtro por centímetro quadrado. Isso é bastante. Isso deixa a pele molhada, isso deixa a pele meio branquinha ainda. Então é bastante. Então se sabe que, obviamente, as pessoas usam de forma subutilizada, né, subclínica, né, então é assim, ele não está sendo utilizado no FPS que a gente gostaria, porque ele está sendo aplicado de forma muito menor, né, de forma assim, e não é por descuido, é por prática, né, então a prática, deveria ser passar o filtro solar de manhã, antes de ir para a praia, no banheiro, sem roupa, né, com uma quantidade boa, né, esperar secar, botar a roupa de banho e ir para a praia. Então, no mínimo 30 minutos antes da exposição. Filtro solar, reaplicação de 2 em 2 horas. Esse seria o ideal. É nesse que a gente trabalha a fotoproteção, independente não a se tu vai real que para o mar acontece. ou se tu vai independente É. disso, Se vai para o mar, se vai para a piscina, se suou, se fez fricção com toalha, aí ainda mais vem a necessidade de reaplicação. uhum. Falando daquela paciente do melasma, da mancha, ela também vai ter que reaplicar e existe hoje várias modalidades de reaplicação, é bastão, é pó, então assim, a indústria cosmética para paciente do melasma, ela tem assim uma gama bem importante, bem grande de filtros para reaplicar, Sim. né. O filtro aerosol, por exemplo, não é um filtro que a gente tenha que ter como principal filtro solar. O creme sempre vai ser o principal. O aerosol, a bruma, né, eles são para reaplicação, porque não vão garantir jamais aquela cobertura molhadinha que a gente estava falando do creme, né. Sim. Outra gente, tu tá falando, começa a me vir 500 perguntas, né, eu vou anotando, vou até esquecendo, mas 2 coisas, né, acho que
na mesma. Uma que eu quero te perguntar sobre hidratação, mas antes disso, o que a gente passa no rosto, passa no lábio também? É o mesmo tipo ou para o lábio tem uma especificidade? Para o lábio tem os específicos sim Tá. para lábio, né, porque vai mudar o veículo que a gente chama, o veículo é assim, aonde como é levado esse filtro solar na pele? Ele é gel? Ele é creme? Ele é líquido? Ele é bastão? Né, então, muda, porque a cosmética melhor de se aplicar no lábio é em bastão, né, é em stick, então, muda o fotoprotetor. E, na verdade, daí é uma "manha", entre aspas, né, o mesmo bastão do lábio pode ser aplicado, por exemplo, cicatrizes, Uhum. né. Então, cicatrizes em manchas. Né, então porque ele concentra bem naquela área a fotoproteção e ali se faz reaplicações de forma bem prática, né, só ficar embaixo do guarda-sol, pega o espelhinho e reaplica ali naquelas áreas. E é muito importante proteger os lábios, né, É que super por importante. exemplo, os cânceres de pele que incidem em lábio, eles geralmente são em lábio inferior. Por quê? Porque o sol incide assim. E o lábio inferior está na frente. Sim. Então ele é fotoinduzido, com certeza. Uhum. E a questão da hidratação, né, porque todo momento fala do protetor solar Sim. e tu fala do molhadinho, da hidratação, enfim, o líquido, a água, Tem a ver, não Silvia, tem não não tem. mas não ajuda num tratamento, por exemplo? Ele ajuda na Uma prevenção, hidratação desculpa. do corpo, hidratação dos órgãos, né, com certeza. Uma pele para estar desidratada a ponto de falta de água, é uma aquelas pessoas, assim, extremamente desnutrida, tá. Mas, assim, ingerir água é bom para a saúde, é muito importante. Uhum. Mas a água da pele vem da água de fora, vem do creme hidratante, né. Incrivelmente, a gente existe o fator de que o fator não, a a ins a enfim, a experiência que a gente tem quando a gente vai embaixo do chuveiro ou vai na piscina, por exemplo, na piscina e fica muito tempo, a gente sai com o dedinho enrugadinho, né. Uhum. Isso é porque a gente perde água quando a gente está em contato muito tempo com a água, tá. Então isso é importante saber. Porque aquele paciente com dermatite atópica, que é uma dermatite que a pele deve estar muito hidratada para ele ficar bem, se ele fica muito tempo no banho, ele já está causando um fator de prejudicial, né, para a doença dele. E o hidratante é então a água levada de fora para dentro. O hidratante tem um momento certo de aplicar, é sempre depois de um banho ou de uma lavagem, né, porque é onde ele entra para a pele, tá. Ele tem hoje funções de barreira, então ele tem componentes que eles vão ocluir a pele e manter essa água dentro da pele, né. E todo tipo de pele precisa de hidratação, até pele oleosa precisa de hidratação. A hidratação ela faz barreira, biológica, digamos assim, né, e também mecânica, mas uma barreira biológica que hoje eles têm probióticos, né, enfim, tem componentes bem sofisticados que fazem essa barreira protegendo a pele. Por Uhum. que que a gente precisa barreira? Para proteger a pele. Proteger do quê? Do que vem de fora, da picada de inseto, da poluição, do pó, do gesso, quem tem dermatite atópica sabe muito bem disso, quando fica perto de construções, reformas, fica a Sim, os dermatite alérgicos. totalmente, exacerbada. Então, a barreira cutânea é a intenção com o uso do hidratante, né, é promover reforço da barreira cutânea. E a questão também de cabelos e unhas, né, que tu também tem esse estudos e especialista nisso, né. Uhum. Quais são os cuidados que tem que ter, principalmente nessa época do ano, com a exposição do sol, da água? Hã, unhas. Unhas deveriam ser hidratadas sempre. A pele é o órgão maior do nosso corpo e ela tem extensões, são os fâneros, que é o cabelo são os cabelos e as unhas, então eles são pele, tá. Se a gente hidrata a pele, por que que a gente não hidrata a unha, né? Só que hoje o que acontece? Uma das queixas maiores em consultório é: "Doutora, eu tenho a unha fraca". Se eu for perguntar aqui para as meninas do estúdio ou lá em casa, a pessoa que está lá: "Como é que é a unha? Ela cresce com força?". "Não, ela é fraca". Por quê?
que a gente não hidrata, a gente deixa com esmaltação, né, a gente não deixa espaços de tempo entre uma esmaltação e outra, então ela não recebe hidratante. Às vezes eu tenho que pedir para minha paciente tirar o esmalte e ficar umas 3 a 4 semanas usando hidratante de mãos, por exemplo, ou hidratante de lábios, né, que é aquele de latinha, assim, algum hidratante bem denso, Uhum. para que especialmente de noite, né, daí passa uma noite com aquela unha bem hidratada, que só isso já traz uma unha mais forte. Bepantol, hipoglós, esses mais assim É, são importantes para esses isso? aí Eles são ajudam? bem falou bem super bem, colocou super bem. Hoje tá mais, se usa mais e é falado mais do Cicaplast, né, a Cicaplast, ele assim como o Bepantol, são esses bem densos, né, são protetores solares bem densos que fixam, né, então por isso usar em unhas, né, não usar um que vai escorregar e vai perder. Sim. Então e cabelo? Cabelo ele sofre muito no verão mesmo, né. Durante o inverno também, pela água quente, com certeza, mas no calor a gente expõe ao sol, né, e não só o cabelo, o couro cabeludo. É muito comum a paciente vir com queixa de coceira, uma queda de cabelo, uma inflamação no couro cabeludo. É aquela paciente que tem rarefação capilar e que o sol incide no couro cabeludo. Então, ela vem com o couro cabeludo danificado pelo sol. O cabelo merecia fotoproteção. Hoje existem hoje marcas, né, que tem a Dermage, tem uma marca que eu gosto muito, tem um fotoprotetor para cabelo e é ótimo para usar na praia, ele é de borrifar, então protege. A piscina, todo mundo aí sabe, Sim, né, ela resseca claro. demais. Hoje, né, apesar de não ter tanto É, cloro, ser mais sal, mas assim, resseca. Resseca, tem que passar uma água "doce", entre aspas, né, a água, do que limpa. chuveiro que limpa depois. Hidratar mais com máscaras, É, e o que né. tu falou do calor também, né, na praia a gente tem o sol, mas também tem o boné ou o chapéu, que às vezes acaba Aham, abafando também, então ele aham. protege, mas ele também gera um calor, Eles geram né, calor, então é. talvez pensar até qual o tipo de chapéu a ser usado. É, isso Isso é assim, ó, hoje tem de especial, assim, de diferente que eu poderia dizer, são tanto as roupas, e os chapéus com fotoproteção, são sim, tecidos que têm a capacidade de refletir os raios solares. Então, existe também, bonés, chapéus, viseiras que são de marcas que têm fotoproteção. Então isso seria o mais interessante de eu, né, expor em questão de proteção do cabelo, além do protetor tópico, né, sim, que é uma novidade, é mais recente, assim, não é uma coisa ótimo. nova. É. Doutora, uma consulta aqui, ó. Ah, vou aproveitar, né, esse tipo de mancha, por exemplo, que eu tenho uma pinta, né, que a gente Uhum. chama de tem a ver com sol, né. Tem a ver com sol. Eu nunca fui de tomar sol. Se tu fosse no meu consultório e dissesse que nunca tomou sol, eu não ia Você ri da dizer minha cara, eu não né. ia ser, mal educada e dizer: "Você está me mentindo", mas eu ia concordar e saber que não. Tu ia me perguntar: "Tu tá É, brincando tá mentindo. comigo, É, né?" tu pegou sol e pegou sol bastante durante a tua adolescência, tua infância, tua vida adulta. Pode ser que tu mudou de ideia depois ali com toda essa conscientização e passou a usar filtro solar, mas tu ainda vai ganhar pintas. Por quê? Porque é efeito acumulativo. Ele é do sol que a gente pegou desde a infância, ele vai acumular e ele responde lá na frente. A gente fala que a pele tem memória, então ela vai te lembrar que tu pegou sol lá na frente. Então, assim, as pintas são uma das causas motivos mais frequentes de consultas em dermatologista. O paciente tem uma pinta, ele a primeira coisa, quero saber se é câncer de pele. Então vai lá, a gente examina, com a nossa experiência a gente já vê de longe, não, não é câncer de pele, mas a gente para passar uma segurança até para o paciente, pega o dermatoscópio, analisa, né, deixa o paciente tranquilo ou não, né, e é de efeito cumulativo do sol. Por que essa pinta ali naquela região? Bom, não tem muita explicação, porque todo o rosto recebeu a mesma radiação. E daí, assim, junta um pouco de genética, junta um pouco de "azar", entre aspas, né, Hum, de aparecer ali e ela surge, tá. Então são chamadas de lentigos ou melanoses, né, então são lentigos adquiridos e melanoses solares.
E não tem volta, a não ser que tu faça um tratamento Assim, ó, de tirar, né. essas de fato, têm uma memória muito grande, sabe. Essas aí de fato a gente consegue clarear, mas ela volta. Ah, Ela ela volta, volta ela mesmo volta. fazendo o É, tratamento. ela volta. Caraca, tô lembrando de toda a minha adolescência, é É, tão porque bom, né. houve Ainda bem que dano eu de tive uma boa adolescência. Imagina tu não ter uma boa adolescência e ainda tu ter as marcas dela, claro que o é. sol acaba ralando, Mas mas assim, quem enfim. nunca, entendeu? Até eu também vou te dizer, a gente não tinha muita consciência, É, sabe. E o bronze é bonito, né, o bronze estar bronzeado, inclusive vou explicar que o meu bronze aqui é autobronzeador, né, obviamente não é bronze de sol, então é bonito estar bronzeado no verão, o corpo tá mais à mostra, né, sim. então a pessoa só vai no sol, só isso. Não, antigamente se Mas falava aí que era só que vai lá na frente dá toda essa problemática, entendeu? e antigamente ainda se falava, né, era sinal de saúde, né. "Ai, que bom, tá tão Sim, tá bronzeada, tá com uma cara bronzeada, de, né, de de saudável". saudável, exatamente, o branquinho era o doente, Aham. né. É. E essas manchas e eu tô me revelando aqui, né. Aham. E essas manchas que se dizem que é mancha de idade, ela é de idade mesmo também? Tem a ver também com o sol É a ou nada a mesma ver? mesmo Mesmo mecanismo da lesão daqui mas a mão ela é muito fotoexposta, né. Ao dirigir, por exemplo, a gente está expondo bastante as nossas mãos à sim. luz, né, bastante. Tanto é que tem casos muito interessantes de caminhoneiros que andam com o braço esquerdo para fora, né, ou mais exposto na janela aqui, com fotodano aqui nessa mão e não tem sem fotodano no braço direito, né. Então Sim, pela assim, exposição. isso acontece, não é raro. E a questão da vitamina D, que muito se fala, né, o sol, a vitamina D é preciso e normalmente é o sol, do meio-dia ou o sol que tem que pegar direto, não tem que ter Não é protetor, bem enfim. verdade, tá. A gente precisaria de cerca de 10 a 20 minutos de exposição diária do sol 3 vezes por semana, não precisa ser todos os dias, tá. E não precisa ser nesse horário crítico de sol, ele pode ser antes das 10 e depois das 16 horas. E sem o protetor, Aí que tá. ou não? Lembra que eu falei a história do protetor, que a gente usa bem menos do que a metade? Uhum. E isso é realidade, todos nós usamos menos do que a metade do necessário do filtro solar. Então, a gente nunca está 100% protegido, né, a gente tem um escape aí. Então, estar de filtro solar não necessariamente vai impedir que a gente produza vitamina D. Então, assim, é muito comum essa pergunta: "Doutora, e se eu tiver de filtro, vou produzir vitamina D?" Vai. Sabe por quê? Eu prefiro que ela não tenha fotodano, que ela não tenha risco de câncer de pele, do que ela absorva um pouquinho menos de vitamina D. Até porque vitamina D tu tem outras formas de produzir, né. Exatamente. É. Olha, doutora Luciana, assim, ó, muitas dicas importantes, né, e pra saúde, e aquilo que a gente estava falando, não é só no verão, né, claro que, né, como a gente estava falando, nós estamos em pleno no auge do verão, onde a nossa exposição é muito maior, mas no inverno também tem sol, a gente também está exposto, então são todos os cuidados para que a gente tenha uma pele saudável, com boas memórias, mas não marcas, né. Porque como eu citei no início da nossa conversa, que a pele é o maior órgão do nosso corpo, ela merece cuidado, e se for pensar, ela merece cuidado como o coração, como o fígado, como o intestino. Se tem um especialista, o gastro, que trata das queixas gastrointestinais com muito cuidado, com muitas ressalvas e exames e enfim, minuciosamente. Por que não fazer isso com a pele também, Uhum. né? A pele também merece um olhar, um cuidado, um acompanhamento, né? Ela merece tudo isso também. Ela também sofre. E lembra, ela tem memória. Pois é. E aquelas manchinhas brancas também que é muito, em perna normalmente acontece e com pessoas mais idosas também, né. Sim, isso é um pouco de genética, porque senão todas as pessoas teriam, né, então é um pouco de genética. Se chamam, leucodermias gotatas, né, gotata vem de gota, então são leucodermias, então, lesões brancas, gotatas, espalhadas geralmente nos membros, né, nos braços e nas A pernas. minha mãe tinha muito na perna, ou seja,
Ela Meu se futuro expunha então, né? ela se expunha mais nas pernas, né, no sol, de repente, do que o dos membros superiores. Ela trabalhava Não, ela ficava sempre mais com as pernas no mesmo sol. no É. sol. Então, eles são realmente também por fotodano, é por memória solar, a memória da fotoexposição. Eles são mais difíceis de serem tratados. Eles são bem complicadinhos até de serem tratados. Existe tratamento, mas são assim, ó, com pouca resposta às vezes, né, e trabalhosos, muito trabalhosos, trabalhar em cada lesãozinha, injetando um produto, então assim, não é muito animador para um médico também fazer esse tratamento, que ainda não vai dar um grande resultado, né. E daí então o que que eu aconselho? Fotoproteger bastante, para que não fique escuro e não saliente mais as branquinhas. No momento que tu tá bronzeado, as branquinhas vão aparecer muito Vão mais. berrar. É, e daí se tu tá fotoprotegido, se não tá com aquele bronze, aquele fundo amarronado, elas não vão ficar tão salientes, né. Mas os pacientes se incomodam bastante com essas É, eu lembro branquinhas. muito da minha mãe não vive mais, né, mas eu lembro Aham. muito que ela sempre falava: "Ah, essas minhas manchas brancas", É, por dano crônico do sol. também é do sol. Uhum. E rugas? Tu não tem nada, eu tô olhando e me lembrando das minhas, porque eu te Mas eu olho, tenho os tu é meus um espelho. artifícios, né, eu tenho os meus artifícios, né, eu tenho tudo na mão, digamos assim. Tenho a mão e tenho espelho. Hã, cerca de 60, 80% do envelhecimento é pela fotoexposição. Então tu vê assim, ó, a gente envelhece pela idade, mas 60 a 80% são números altos, né, são prevenidos. Seriam preveníveis, né, porque seria só tu ter uma fotoproteção adequada desde que tu nasceu, tá. Então assim, é óbvio, aqui todo mundo concorda que se pegar irmãs gêmeas, por exemplo, a que se expôs ao sol e a que não se expôs ao sol, isso aí Peles tu não diferentes. precisa nem precisa nem ver, são peles diferentes, né. Então o envelhecimento, as rugas, elas vêm sim com a idade, com a genética, porque o nosso osso muda com a idade, os coxins de gordura mudam com a idade, os tendões mudam, a posição muscular muda, então ocorre uma queda, né, um descenso de todas essas estruturas, vão aparecendo as rítides, né, que são as rugas, mas a pele, a qualidade de pele, o envoltório, eu gosto de dizer, o pacote do presente, né, aquela superfície, ela também tá fotoenvelhecida, né, por conta do sol, né, por conta do descuido, né. É mais charmoso falar até foto envelhecida do que uma pele envelhecida do sol, né. É Deixa eu começar a verdade. mudar, eu vou começar a dizer assim: "Olha, eu tô com uma foto envelhecência". Aham. Poderia, porque 60, 80%, 80% é fotoenvelhecimento, Pois é. Não, e até né. para as pessoas aprenderem mais, né, Aham. essa questão da Tanto relação é com o que quando a sol, gente da faz um disposição. tratamento numa paciente com, cosméticos clareadores, redensificadores, hidratantes, essa paciente faz laser, né, ela faz então procedimentos em consultório acompanhados com médico dermatologista, ela faz fotoproteção com barreira, ela parece mais jovem depois. É, Tu sem não vê: dúvida. "Ai, tu não vejo a fulana tem um tempo, agora tu encontrou ela", ele: "Ah, parece mais jovem", porque todos esses tratamentos funcionam. Então a gente tem tratamento, né, em dermatologia para fazer, mas tem que ter a disciplina do paciente também em casa. Bronzeamentos, banhos de bronze, bronzeamentos artificiais, É o enfim. mesmo risco, é como se fosse exposto ao sol, é o mesmo risco, são lâmpadas, são luzes, tá. Hoje, a única forma de se bronzear saudavelmente é com autobronzeador, né, é o autobronzeador que consegue fazer dar esse tom na pele, que na verdade é uma maquiagem, Pois né, é, sem agredir a pele. Então importante essas isso, camas né, de então esses câmeras bronzear, ou os, né, os os jatos jatos são jet bronze, eles são são autobronzeadores. autobronzeadores, Eles esses podem são os mais indicados podem ser realmente usados, para aham. boa. É, usando assim, ó, paciente que hidrata bem a pele, limpa bem a pele, usando um autobronzeador, ela vai ficar bronzeada tanto ou mais bonito do que uma pessoa que se expôs ao sol,
né, manter essa pele hidratada, né, o bronze dura mais tempo. Ele tem um inconveniente que dá um cheirinho residual. Já não dá mais nem tanto, né, antigamente Não era dá mais mais, nem e a mancha tanto. também, né, lembra É, que antes ficava com a mão ou o pé, é, enfim, mas ele tem um tom, é. acertando bem o tom, né, ele fica Ele tem um bem bonito. componente que é a hidroxiacetona, que ela faz uma reação com a camada bem superficial da pele, e daí produz um pigmento que dá esse tom amarronado. E ela é necessária em todo autobronzeador, porque é ela que faz a função do autobronzeador. A indústria farmacêutica tenta colocar com mais fragrância para neutralizar esse odor, mas ele sempre vai ter um pouquinho. Uhum, boa. Nossa, doutora Luciana, maravilhosas as dicas, Ai, que bom, muito bom que e bem bom. claro, né, dá pra Aham. gente realmente repensar algumas coisas, o passado não volta, Volta, né, então, é. assim, algumas coisas, né, que a gente vê por E por isso, aqui, a até gente vai acrescentando, por isso o cuidado na infância, né. é, Eu acho que tem uma geração agora, a gente tinha a minha mãe diz: "Olha, não se conhecia filtro solar, não se falava em filtro solar". Realmente foi uma coisa nova que aconteceu do determinado tempo para cá. Então, hoje a gente tem a possibilidade de educar a criança a usar fotoprotetor já desde a infância, né, e criar aquele hábito. Então a gente vai ter, digamos, menos velhos, entre aspas, menos câncer de câncer. pele lá no futuro. Ótimo, que legal. É, Doutora Luciana, se quiser dar uma dica dentre todas essas que já falou, mas se faltou alguma coisa que tu queira, assim, ir no ponto. no ponto, hã, eu acho que a gente acabou abordando mais verão, né, e eu acho importante, porque a informação de que mais de 80% das pessoas não usam o fotoprotetor de maneira adequada, eu acho que a dica maior é essa, lembre, né, de se passar o protetor sempre 30 minutos antes da exposição solar, reaplicar de 2 em 2 horas ou mais até se tiver exposição à água, suor ou fricção com toalha, e bota um pouquinho mais, né, bota um pouquinho mais do que está acostumado a colocar, né, vale a pena. Vale a pena mesmo que for daqui para frente. A pele tem sim, tem memória, mas daqui para frente a gente pode criar uma história mais saudável. Maravilhoso, muito bom, muito obrigada, Ai, tá doutora bom. Luciana, Eu que agradeço. por essa consulta, né, para todos nós. A gente geralmente dá consulta, sabe, os parentes gostam muito também de nos fazer consultas, e quando vê uma amiga pede uma consulta, a gente está acostumado e que bom, né. Pois é, isso é legal porque tu consegue realmente ajudar as pessoas de um modo geral, Com né, então certeza. isso é o melhor negócio de um médico, né. É, com certeza. Então tá bom, foi um prazer te ter aqui. Obrigada, Temos temas para mais adiante em outros momentos também, com trazer para cá pela tua certeza, especialidade com toda, por todo o certeza. teu conhecimento, Aham. tá bem? Então fica sempre muito à vontade em nos trazer coisas boas para cá. Gostei muito da nossa conversa, achei que foi bem fluida, né. Talvez eu tenha usado termos técnicos, às vezes a gente não se dá conta, né, mas, a ideia é que tenha sido bem entendido, né, porque são assuntos bem importantes. Então foi ótimo. Quem tiver dúvida pode perguntar pra gente, a gente fala com a doutora Luciana. Tu tem teu Instagram? Tenho, é Pode dizer. arroba lugrandodermato. Legal. Então, informação sobre cuidados com a pele, a gente tem vários canais para poder passar para todo mundo, tá bom? Então, até o nosso próximo Totalks.